Maravilhosos, tudo bem? Estamos aqui no mais um Papo da Vivi. Hoje eu estou com essa mulher maravilhosa. Confesso a vocês que eu estava numa ansiedade para chegar logo no final de maio, para a gente estar fazendo essa gravação. E eu quero apresentar para você a pastora, psicanalista, sexóloga, doutora Jaqueline Nascimento. Tudo bom, querida? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter tirado um tempinho para estar puxando essa rede com o Papo da Vivi. Doutora, se apresenta pro pessoal de casa. Olá, pessoal, boa noite. Essa que fala com você agora é a pastora, psicanalista e sexóloga Jaqueline Nascimento Martins. Eu tenho 55 anos, sou casada há 32 anos com um homem maravilhoso. Uhul! E tenho 2 filhos, tenho uma nora, tenho um neto. Sou ovelha e discípula da pastora Valéria de Freitas e Vania de Freitas. Congrego no Ministério Lado a Lado e estamos aqui. Aceitamos o desafio de falar sobre sexo. Esse vai ser o nosso tema dessa noite. Fica com a gente, não sai daí não. Uhul! Olha, falo pra você, mulherada, falo pra vocês, homens, se possível, pega um bloquinho, porque vai ter coisas maravilhosas. E o tema dessa gravação de hoje é educação sexual, relacionamento saudável. Ah, pessoal, você de casa não vai perder, né? Doutora, vamos começar com as nossas perguntinhas, tá bom? Tá bom. Perguntinha número 1. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre sexualidade ou se relacionou sexualmente? Então, gente, vamos lá. Essa pergunta é muito boa. A Vivi fez essa pergunta para mim, mas eu quero que você, que está nos assistindo, pense também nessa pergunta. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar de sexo? E como foi que você ouviu? Porque, na verdade, a gente fala de sexo, mas se fala muito pouco. É verdade. Se fala muito pouco. Há um certo receio de se falar desse tema. Hoje, por exemplo, nós falamos de muitas coisas, do empoderamento da mulher, nós falamos do crescimento, das síndromes, nas emoções, mas quando é sexo, as pessoas se limitam um pouco. Eu não sei se você tem muitos amigos ou poucos amigos, eu não sei se você já conversou, com a sua melhor amiga sobre sexo, se você conversou com a sua irmã, com a sua mãe, mas é um assunto que é melindroso. As pessoas não falam muito de sexo, tem muito pudor nessa história e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa ter conhecimento de quem nós somos, do nosso corpo, do que ele pode produzir. Sim. Porque sexo é um presente de Deus para nós. Com certeza. É um presente de Deus. Sabe aquele presentão que você ganha, que você fica mega feliz? Então, isso é o sexo para a vida do ser humano. Principalmente para a vida dos casados. Deus deu o sexo. Então você me perguntou, quando foi a primeira vez que você ouviu falar de sexo? Eu venho de uma época em que os pais não falavam de sexo, não nos instruíam, eles nos reprimiam, porque instrução é diferente de repressão. Com certeza. Vou dar um exemplo. Eu passei da fase de menina para a fase de mocinha, eu entrei na puberdade com 10 anos de idade. Nossa. E quando eu entrei naquele primeiro ciclo menstrual, eu me lembro que o que a minha mãe me falou foi: agora você não pode encostar em menino nenhum, porque se você encostar, você vai engravidar. Forte. Isso é certo ou é errado? Complicado, né? Claro que isso é totalmente errado, Muita porque coisa. ninguém engravida porque encostou em alguém, Para se engravidar tem todo um ato, sexual. Ninguém engravida porque encostou. Então, a primeira vez que eu ouvi falar sobre sexo não foi da forma certa, porque os nossos pais, eles não nos instruíam, eles nos reprimiam,
né? Porque tinha-se o medo da menina engravidar antes de casar, Nova, né? E aqueles mitos todos que haviam, e também a forma como os nossos pais foram criados. Sim. Porque cada um dá o que tem. É verdade. Então, ela me deu também aquilo que talvez Ela tenha recebido da mãe dela. Com certeza. Né? Então, ela me deu aquela instrução. Mas nós podemos hoje dar outra instrução para os nossos filhos. Correta, né? E é isso o motivo de nós estarmos aqui. Aprendermos. Porque quando a gente aprende, a gente adquire conhecimento. E conhecimento ninguém pode tirar da gente. E Né? o conhecimento é libertador também, né, O doutora? conhecimento, ele traz isso, ele traz essa libertação dentro da nossa mente, né? A gente não é mais enganado, a gente não é mais pego de surpresa. Com certeza. Então, a minha experiência de como você ouviu falar de sexo pela primeira vez não foi muito boa, foi até muito desastrosa, né? Entendi. E a minha primeira relação sexual, de fato, foi na minha lua de mel, né? Foi com o meu marido, né? Olha. Então, esse assunto, né, a gente se empolga para falar de lua de mel, mas quando o sexo para uma pessoa, tanto homem quanto mulher, quando ele está em desequilíbrio, o desequilíbrio que eu falo é quando você não sabe, não tem as informações corretas, quando aquilo que foi passado para você é algo vulgar, de qualquer forma, porque sexo não é apenas duas pessoas, uma em cima da outra, não é algo só carnal. Não. Sexo envolve mente, emoção, sexo envolve um todo. Um todo. Conjunto, né? É um conjunto. Eu digo que sexo envolve até o financeiro. Com certeza, É. com certeza. Depois a gente vai falar disso aqui também. Isso aí. Então, é sobre isso. Nós precisamos aprender sobre sexo. Isso aí. Pessoal, vamos para a segunda perguntinha. Doutora, quais são os principais mitos e verdades sobre a sexualidade? Então, vamos falar dos mitos. Eu creio que muitos que estão nos assistindo já ouviram aquela frase que sexo é para procriar. Com certeza. Ô, papai. Eu digo para você que também, mas não é só para isso, né? Alguém aqui também já deve ter ouvido que sexo é muito bom para o homem, né? Com certeza. A gente vê isso lá atrás, nos nossos antepassados, né? Quando o marido chegava para a mulher e falava assim, tá pronta. É, como se fosse um bicho, né? É como se fosse um objeto, né? Que fosse pegar, usar e Tá bom, descartar. Então, um dos grandes mitos do sexo é que sexo não é só para procriação e sexo não é só o prazer para o homem. Sexo é um prazer para os dois. Ambas as partes. Ambas né? as partes. Verdade. Vamos lá, pessoal. Terceira perguntinha. Doutora, o que a senhora considera essencial para um relacionamento sexual saudável? Segura essa, povo de casa. O que eu considero, né, essencial para um relacionamento sexual saudável? Eu sei que cada um pensa de uma forma, cada um recebeu a sua educação sexual, mas eu gosto, por eu ter sido criada num lar evangélico, eu vivo a minha vida debaixo de princípios, né? Aleluia. De princípios da palavra de Deus. Então, para que um casal tenha uma vida sexual saudável, é preciso viver debaixo dos princípios do que a palavra de Deus nos diz. E, acima de tudo, não só os princípios, mas através também do respeito um para com o outro. Porque um casal que tem respeito um pelo outro, esse relacionamento aí vai longe. Vai longe. Estamos anotando aí, né, gente? Ai, meu Deus, tá indo tão rápido as perguntas, dá vontade de pegar mais 10 para ficar mais tempo aqui. Vamos lá, doutora, a quarta perguntinha. Qual é a importância da educação sexual? Fundamental. A educação sexual, ela é fundamental. A gente deveria exigir como pais, né, que as escolas falassem de educação sexual, não é de sexo da forma como ela é falada. Sim. Né? Não é só o distribuir uma camisinha, não é só dizer que tem que levar pro postinho para tomar a vacina do HPV, não. Mas se falar sobre sexo,
né? Dizer o quanto que um sexo seguro, o que de fato é um sexo seguro, né? Porque sexo seguro é o sexo dentro do casamento. Sim. Né? Sexo seguro é o dentro do casamento, quando se há o respeito, quando se há o cuidado, quando se há o amor de fato, selando essa união. Forte, meu Deus. Vamos lá, doutora, a quinta perguntinha. Como que a senhora pode definir um relacionamento sexual saudável? Com respeito. Com respeito, né? Porque numa relação sexual saudável, não vai existir o é bom pra mim. Isso aí, isso que eu ia falar agora. Não vai existir o é bom pra mim. Tem que ser bom pros dois. Tem que ser bom para os dois. Tem que ser bom para os dois, né? E é importante nessa pergunta aí a gente falar sobre o corpo do homem e o corpo da mulher. A palavra de Deus diz que quando há o casamento, né, não tem como você fugir. Porque hoje a gente vê que está havendo um distanciamento nessa área sexual dos casais. Sim. E hoje a gente está aqui para fazer esse alerta para você, né? Olho no seu casamento, sim, olho nessa área aí do sexo, na área sexual do seu casamento. Porque para você ter uma relação sexual saudável, para você ter um relacionamento saudável, é preciso o respeito, é preciso o cuidado, é preciso a conversa, é preciso eu saber que o corpo não é mais meu, mas é dele, é bíblico. O corpo não é mais dele, né? É meu, né? Então eu amo isso aí, né? Então não é fazer só quando eu quero, não, mas também, né, a gente sentar e conversar. Olha, hoje eu tô muito cansada, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos nos reinventar aí. Isso. E para isso existe o quê? As preliminares. Isso o que são as preliminares? É aquela mensagenzinha durante o dia, né? Aquela mensagenzinha caliente, né? Abençoada, né? É você se preparar mentalmente, sim, emocionalmente para receber o seu esposo, para ele receber a esposa, porque também tem isso, né? Na história dos mitos, a mulher precisa se preparar para o homem, mas e o homem também precisa se preparar para a mulher. Com certeza. Então é por esse caminho aí. E no outro dia eu também estava conversando com o pessoal, os homens, é o que a senhora acabou de falar, bota muita culpa nas mulheres. Ah, porque minha mulher não se arruma, minha mulher não faz isso. E você? Você se arruma? Você se cuida? Então o peso vai muito sobre as mulheres. E não é só sobre a gente, é um conjunto. A mulher também pode se arrumar, ficar toda produzida, aguardando o marido chegar. E quando chega, amor, vou tomar um banho. Toma um banho, pum, acabou. Não conversa, não fala uma palavra gostosa pra mulher. Um elogio é muito fundamental, porque a gente gosta. Quem não gosta de receber elogio? Se você compra uma roupa, coloca, aí o maridão olha, nossa, você hoje tá linda, hein? Poxa, as borboletas, tchuc, 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 tchuc. Entendeu? Isso é muito bom, isso é gostoso. Então tá escutando, né, povo? Não é só as mulheres não, são ambas as partes. Doutora, vamos lá. Sexta perguntinha. Qual é o papel da comunicação no relacionamento? Importantíssimo. Muito forte, né? Não podemos dar uma de mudo. Não. A gente tem boca e boca é pra falar. Não gostei, não quero isso. A importância da comunicação no casamento. Um casamento ele não funciona sem comunicação. Pode ser hoje, as estatísticas estão mostrando, Vivi, que existe 3 motivos pelo qual os casais, os 3 primeiros, pelo qual os casais estão se separando. O primeiro é a falta de comunicação. Meu Deus. O segundo é a falta do sexo. E o terceiro são as finanças. Então olha aqui, ó, a escadinha, ó, como é que tá pertinho. Nós precisamos conversar. Eu sei que muita gente não gosta, muitos casais não gostam de conversar, mas é necessário. Não, tem que falar. É necessário. Ó, não está se sentindo bem? Fala. E nesse não estar se sentindo bem é o quê? É físico, é emocional, é espiritual, porque sexo envolve tudo. Sim. Sexo envolve tudo, né? Por exemplo, o sexo ele está ligado à nossa saúde mental. Sim. O sexo ele está ligado à nossa saúde mental. Tanto
Tanto que se você está bem, né, depois de uma relação, nossa, você fica melhor ainda, você fica mais sorridente, O quê? você fica mais solta, Sim. né? Você dorme melhor. Com certeza. Já está constatado que existem melhoras nos batimentos cardíacos, na pressão arterial, Na pele. sabe? Na pele, no humor, no estresse, É vai verdade. diminuindo o estresse. É Eu me verdade. lembro que quando eu comecei a fazer a minha faculdade de psicologia, né, em 2008, que até, infelizmente, eu não consegui concluir essa faculdade, eu parei no terceiro período, mas eu me lembro que as minhas melhores notas, né, foram no momento em que antes eu tinha tido uma excelente noite de amor. Sabe? Eita glória! Então, assim, o sexo, ele é vida. Ele é vida. O sexo, ele de fato é saúde. Infelizmente, a mídia aí, ou ela coloca o sexo como algo escrachado, ou ela coloca o sexo para aquelas propagandas de homem e mulher, sessentão, setentão, que vão fazer as propagandas dos remédios para que o casal possa funcionar. Mas nada que um bom diálogo não melhore uma relação. É fundamental. É né, fundamental. Fundamental. Né? É a base, né? Mulher, se você e seu esposo estão em crise nessa área sexual, sentem, parem, conversem. Antes de virem as acusações, antes de virem os pensamentos se, poxa, por que ele está fazendo isso? Será que tem outra? Muitas das vezes é a sobrecarga, né, nas finanças, muitas das vezes A responsabilidade do seu chefe, né? é a sobrecarga da mãe atípica, da mãe que fica em casa, tem que dar conta. Porque se ela fica em casa, tem esse peso também, né? Sim, tem que dar conta, sim. tem que dar conta da casa, dos filhos, e a noite tá linda e bela para receber Como o se seu nada tivesse marido, acontecido, né? Então é importante esse momento de conversa, sim. Sem conversa, não vão longe. Mas com conversa, vocês podem ter grandes melhoras e grandes produções nesse relacionamento. Estão anotando aí, né, pessoal? Vocês não estão perdendo isso não, né? Porque eu tô aqui, ó, ligadinha. Doutora, vamos lá. Eu quero que a senhora fale pro pessoal de casa. Quem é a doutora Jaqueline Nascimento Martins? Qual é a sua identidade? Pronto, Então, gente, eu vou falar da Jaqueline na minha área, ao qual o tema que me foi proposto hoje. A Jaqueline na área sexual, né? Eu fui uma mulher que eu cresci dentro de um lar, né, onde não se falava de sexo. Embora os meus pais tenham tido muitos filhos, ele era muito cuidadoso com a minha mãe com ele, mas não se falava de sexo, né? E nem quando eu me casei aos 23 anos, porque eu me casei com 23 anos, ninguém me instruiu. Filha, é assim. Filha, você vai para uma lua de mel. Filha, isso pode acontecer. Faz isso ou faz aquilo. Não houve isso. Na preparação do meu enxoval, não houve essa história, compra uma lingerie. Eu não ouvi isso. Eu não ouvi isso. Né? Eu me lembro que uma irmã que eu tinha me deu de presente uns 6 baby doll, que na época era de cetim, muito bonito, né? E um desses baby doll eu coloquei por debaixo do meu vestido de noiva. Né? E foi o boom da minha lua de mel. Mas como eu cheguei lá? Eu cheguei apaixonada, né? Com muitos sonhos e com muita vontade de amar e ser amada, mas cheia de mitos, cheia de preconceitos, sem conhecimento, né? E um dos agravantes da antiga Jaqueline é que toda a minha lingerie, ela era cor da pele. Hoje o famoso nude. Mas eu fui aquela mulher que eu só usava a cor da pele. E um dia, quando meu marido chegou para mim com um presente, que foi uma bolsa cheia de lingerie de várias cores, né? Eu digo que se ele não fosse muito apaixonado por mim, né, no meu casamento não teria sobrevivido né, por causa dessa área. Mas rola um entendimento, eu tinha assim muitas barreiras, né? Sim, muitas crenças limitantes, muita coisinha errada na minha mente,
né? E eu me lembro que quando ele chegou e me apresentou todo aquele material, todo empolgado, todo feliz, né? E aí eu falei, eu sou uma mulher crente. Ó, que conceito errado. Então, quem é a Jaqueline hoje? Hoje eu posso dizer, eu sou a Jaqueline plena. Eita! Plena. Isso aí. E Vivi, plenitude não é isenção de problemas, não é isenção de lutas, não é, sabe, você hoje é a bambambam. Não. Eu sou uma mulher que eu busco a minha satisfação pessoal com o que eu tenho e com o que eu sou. É bem assim. A minha vida sexual hoje ela é plena, né? Hoje existe as performances, né? Hoje existe a lingerie vermelha, azul marinho, rosa, preta, branca, a nude, né? Nude. Mas essa pergunta é muito linda. A minha identidade hoje é de uma mulher plena em todas as áreas da minha vida. Meu Deus do céu. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, doutora, nós vamos chegar na parte do concordo e não concordo. O que é o concordo e não concordo? A senhora já está com essa plaquinha. Eu vou te fazer 2 perguntinhas e você vai mostrar pro pessoal de casa se você concorda ou se você não concorda com as perguntas. Vamos lá, perguntinha número 1. A comunicação aberta sobre desejos e limites é essencial para um relacionamento saudável? Concorda ou não concorda? Concorda! Isso aí! Perguntinha. Tem que ter, né? Se não tiver, não é relacionamento, né? Perguntinha número 2. A intimidade emocional é mais importante do que a intimidade física em um relacionamento? Concorda ou não concorda? Eu não concordo com isso aí não, e eu vou dizer por quê. Fica à vontade. Porque não existe intimidade física sem intimidade emocional. Tá ligadinho. É uma duplinha que fica linkada. Elas ficam linkadas. Sabe por quê? Porque você pode ter relação com 10, 15, 20 anos. Eu tive 10 namorados, eu tive 15 namorados, eu tive 3 maridos, casei 4 vezes. Mas todas as relações que você teve, com certeza, a sua memória registrou. Forte. Ela só não registra tanto boas quanto ruins, ela só não registra se o trauma, que é aquela pancada que você leva, se você jogar para o seu inconsciente e ele não quiser, você quiser recalcar, aí não, aí você não vai querer lembrar, não querer lembrar, mas o emocional, o mental e o sexual, eles estão ligados, conectados, né? Linkados, né? Tanto que quando você tem uma noite de amor, né? É consequência, no outro dia você amanhece pensando, né? Sorridente, aquele sorriso ali. Você imagina que de noite vai ter de novo. Opa! E isso é tão sério que o mental, ele é tão forte que você sente até o cheiro. É verdade. Cheiro, o gosto, é verdade. Né? Então, eu não concordo, mas eu digo que está linkado o mental com o físico, né? Físico. Isso que é bom falar com gente inteligente, viu? Doutora, agora nós estamos chegando na parte da rapidinha. O que é rapidinha? Eu vou te fazer perguntas pequenininhas e a senhora vai me responder da mesma forma. O que a palavra fidelidade significa para a senhora? Aliança. Forte. A palavra respeito. Essencial. Essencial, né? Sem respeito a gente não chega em lugar nenhum. Essencial. O que a palavra fé significa para a senhora? Coragem. Coragem. E o que a palavra amor significa para a senhora? Rogério. Eita glória! Sabia! A palavra amor. Isso é uma mulher sábia. Rogério. Forte, homem né? que Deus me deu. Né? Amém. Eu conheci ele tinha 14 anos. Nossa! Né? Nós começamos a namorar, eu tinha 17 anos. Ai, gente! Nós estamos juntos na construção. Né? Eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, que diz assim, não existe homem bom. Homem só quer pegar a mulher. Não é bem assim. Eu conheço muitos homens bons e começa pelo meu marido. Ai, gente. Sabe, um homem que, como eu falei, né, aqui,
tô falando isso para que o mundo inteiro, porque eu sei que isso aqui vai chegar em muitos Nome de lugares, Jesus. né? Você pode compartilhar, sem problema nenhuma. E eu quero dizer para você que existe um homem bom, sim. E existe um homem, a Jaqueline, ela é completa, ela é essa mulher plena, porque Deus me deu um homem que sempre me amou, que lutou para ficar comigo. Ele literalmente, ele lutou para ficar comigo. Então, amor para mim é Rogério. Ai, gente, olha, apaixonada, adoro. Eu também. Beijo, André Moreira, meu marido. Não vou perder, né? Doutora, agora é o seu momento com o pessoal de casa. Fala aquilo que o Senhor colocar no seu coração, que a senhora tem vontade de falar. Fica à vontade com o público de casa. Então, gente, hoje nós estamos aqui aos sorrisos, brincando, né? Mas levando muito a sério Verdade. esse tema chamado sexo, sexualidade. Sexo, todo mundo pode fazer, qualquer um pode fazer, até os cachorros, gatos, animais. Todo mundo pode fazer sexo, mas a sexualidade, ela é algo assim muito delicado, sabe? É algo muito importante, muito valioso. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, nesse lindo papo da Vivi, eu quero dizer para você, cuide bem de você, cuide bem do seu cônjuge, aproveite esse presente que Deus nos deu, que é o sexo, porque tudo tem um tempo. Um dia eu estava num salão e uma mulher falou assim, para o meu marido fazer sexo comigo, ele precisa colocar na agenda. Meu Deus. E já tinha 2 anos que esse marido estava na agenda dessa mulher. E eu digo para você, aproveite o hoje, aproveite o agora, porque o amanhã nós nem sabemos se vai chegar. E tudo tem uma validade. Eu quero ser bem clara, tá, Vivi? Fica à vontade. Quero ser bem clara que tudo tem uma validade na vida, inclusive a gente. Que aquilo que fica assim, um dia vai ficar assim. É verdade. Aquela umidade que o corpo da mulher tem, aquele molhadinho, uma hora resseca, É né? verdade. A gente poderia estender esse papo aqui com muitas outras perguntas, como o sexo na menopausa, né? Sim, Que sim. o casal precisa da comunicação, porque quando chegar no tempo dos 50, dos 60, esse casal vai ter que se ajustar. Por isso a gente diz que sexo não é só um em cima do outro. Sexo envolve sentimento, sexo envolve companheirismo, sexo envolve uma ligação, né? Mental, espiritual, do casal. É verdade. Então aproveite o seu hoje, não seja bobinha, não seja bobinho. Se você aí que está indo para o lado da pornografia, se você que está indo para o lado do traições, e aí você, mulher, ele fez, você faz também. Cuide do seu casamento, procure ajuda profissional, procure ajuda espiritual. Verdade. Deus deu o sexo para que nós possamos ter muito prazer. Muito prazer. Mulheres que estão atravessando aí a frigidez, mulheres que estão atravessando o não chegar ao orgasmo, né? Mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo, mulheres que estão casadas há 10, 15, 20 anos e não sabem o que é ter um orgasmo. O orgasmo, ele não é pecado, o orgasmo, ele é o ápice da relação sexual, Verdade. sabe? E aí a gente precisa se cuidar. Se você tem algum probleminha aí no seu casamento, como a frigidez, o não conseguir gozar, o marido aí tá atravessando, né, aqueles probleminhas da ejaculação precoce, Sim. e tantos outros, procure um ginecologista, procure um urologista, procurem ajuda terapêutica. Vamos lá, casais, bora se cuidar, porque sexo é um presente de Deus para nós. Meu Deus, ó, bora se cuidar! Ai, gente, olha, é com muita, não tristeza, porque eu sei que a partir de hoje ela já está carimbada no papo da Vivi, mas estamos chegando ao final, infelizmente. Primeiramente, doutora, eu quero te agradecer por tudo. E eu quero deixar um relato rapidinho pra vocês, que quando eu tive o prazer de conhecer essa pessoa maravilhosa, ela deu um testemunho, não vou chorar, porque eu sou chorota.
ela deu um testemunho não, ela contou a história de vida do esposo dela e o que o esposo dela estava passando. E aquilo mexeu tanto comigo, porque eu também sou aquele tipo de mulher que sou apaixonada, que meu esposo, a gente era amigo e a gente se reencontrou e casamos. Não deixou de ser meu amigo, ainda é. Mas me tocou tanto, porque eu senti tanto a fé dessa mulher aqui falando que o esposo dela ia ser curado, como foi, em nome de Jesus, está sendo por Deus, que eu falei, não, eu preciso dessa mulher no Papo da Vivi. Então assim, hoje eu estou lisonjeada de ter a senhora aqui comigo, de disponibilizar um tempo, de estar aqui explicando pro pessoal de casa. Pra quem não sabe, o esposo também tá aqui, tá por detrás dos bastidores, o olhinho tá brilhando a cada pergunta, a cada resposta, e isso é muito bom, sabe por quê, doutora? Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é a gente ver. Então quero te agradecer, muito obrigado, que Deus abençoe e ó, em breve ela vai estar aqui de novo, e ele também. Agora a gente vai ter a roda masculina e ele também vai estar aqui com a gente. Doutora, vamos dar um tchauzinho pro pessoal de casa? Tchau, pessoal! Então, eu quero fazer os meus agradecimentos. Fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui, porque eu sei que tudo tem um propósito. Eu não estou aqui para passar tempo, para cumprir um protocolo, uma agenda. Não, eu estou aqui por Ele, para Ele, porque não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Então, a minha gratidão ao Senhor. E eu estou muito lisonjeada por estar nesse primeiro podcast da Papo da Vivi. Então, Vivi, muito obrigada também pela oportunidade, quero agradecer também a assessora da Vivi, que é a nossa querida psicóloga Carla Luciano, que eu chamo de Carlinha. Ela é eficientíssima, gente. É meu braço direito e esquerdo. Muito obrigada, Carlinha. Deus abençoe, recompense. E eu quero agradecer ao meu esposo, Esse homem lindo, maravilhoso, que me leva, que me traz, que faz por mim, que sobe, desce de manhã, de tarde, de noite. Tá sempre ali comigo. Quero agradecer aos meus filhos, pelo carinho, pelo empenho deles, pela alegria deles, pela a vibração deles por eu estar aqui. E aqueles que oraram para que eu estivesse aqui, porque tem gente orando, para que essa palavra chegue aos corações e seja um desatar, que haja saúde, a saúde mental, saúde sexual nos casais, nas casas. E eu quero agradecer a você que está nos ouvindo. Muito obrigado por nos dar esse presente, de estarmos na sua casa, no seu estabelecimento, aí nesse celular, onde você vai ver esse momento do Papo da Vivi. Muito obrigado pela sua companhia também. Deus abençoe. Muito obrigada. E eu também não posso deixar de agradecer a DR Modas. Muito obrigado, querida. A DR Modas é quem me veste. Não posso deixar de falar da Débora Sodré, que faz as camisas. Eu não posso deixar de falar da Marinho também. A Marinho, ela faz os cartãozinhos do Papo da Vivi. Meninas, muito obrigado. Tchau! Agora, sério, o que a senhora sentiu? Qual foi a expectativa? Passou a sua expectativa? Não era isso? Não, está dentro das minhas expectativas, sim. Nervosa? Sim, tinha borboletas aqui, entendeu? É muito engraçado, porque assim, já tinha um tempinho que eu não me sentia assim, sabe? Mas eu fiquei assim numa expectativa, como é que vai ser, e pedindo ao Senhor, Senhor, direciona, Senhor, fica presente, nos usa, sabe? E cada pergunta é um free, né? Eu sentei aí, semana passada foi comigo. Aí aquele nervoso, Será que eu tô falando bem? Será que tá sendo alguma coisa de errado? Mas é maravilhoso, Só a gente saber que a gente tá passando esclarecimento para as pessoas que têm dúvida. E o sexo é um assunto muito tabu. Mas a partir de hoje isso já acabou. Amém. Acabou. É Acabou. Então firme, Então bate aí, vamos fazer nosso soquinho. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? So I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. 还好我终于见到你，跨过了时间，终于再次见到你。可以什么都不做，就只是抱着你。
牵着我的手吧，一起飞到月亮去。你一直都是人群中闪耀的女孩，是我有生之年见过最漂亮的女孩。一直在艰辛等待着你会来，在下个转角和你撞了满怀。